emprego dos meus sonhos, o lance não é fazer as coisas dos meus sonhos. O lance na Terra é resgatar os outros. E não tem como. Não tem como eu resgatar os outros se eu não estiver cuidando da minha vida, mano. Vocês não entendem isso. Não tem como. O que eu quero falar pra vocês é que é legítimo vocês crescerem, é legítimo vocês fazerem o que vocês quiserem, a Terra é de vocês. Só que enquanto você ficar olhando pra capacidade, vocês não vão. Enquanto vocês ficarem olhando pra merda da derrota que vocês sofreram, vocês não vão avançar. Por favor, escute o que eu estou falando. Para de ficar magoado com os outros. Isso vai ficar o tempo inteiro você se curvando para sua capacidade. Cara, o dia que eu descobri que eu não precisava perdoar mais ninguém, eu pirei. Eu falei, não é possível. Não é possível que tem como viver uma vida sem perdoar os outros. Como que faz? É só não ficar magoado, é só não ficar ofendido. Você não precisa perdoar ninguém. Então já perdoou todo mundo uma vez, a pessoa faz alguma coisa que você acabou. Você não vai mais deixar ela invadir seu coração, velho. Entende? Na hora que eu comecei a pegar os códigos, Pablo, o que tem de extraordinário em você? Eu posso te falar nada. Eu só sou mais simples do que você imagina, entende? Eu fico vendo esse tanto de gente falando um monte de coisa. O Pablo, não tem nada demais, moço. Pablo é mais simples do que você imagina, mano. Negócio que todo mundo pira. Eu sei que tem essa parte no cérebro de, tipo, eu tenho que respeitar um cara que tem resultado. Mas eu prefiro muito mais alguém que é simples do que alguém que é rico. Uma coisa que eu oro, sabe? Eu oro todo dia. Minha esposa também. É que independente de bilhão, independente de qualquer coisa, que a gente nunca perca a simplicidade no coração. Nunca. Que a gente continua sendo as pessoas simples. Porque você não precisa ser sofisticado, você só precisa soltar o que você aprendeu, velho. Você tá aqui para resgatar os outros, mas não resgata se você não estiver sendo resgatado, entende? Pólvora afogada não ajuda na explosão de nada, entende? A pólvora precisa ser seca. Quando ela explode, ela começa a incendiar os lugares. Então, você foi programado para dar certo na vida. Você não precisa dar certo, véio. Você pode dar errado num monte de coisa, desde que você não pare. Você foi programado para dar certo. E é por isso que você morre de medo de dar certo, porque para dar certo vai ter que dar errado. E o problema é que as pessoas, elas não querem dar errado. Aí elas ficam perfeccionistas, logo elas param de fazer as coisas. Como você tá aqui, eu posso falar. Eu prefiro alguém simples do que alguém espetacular perto de mim. Quando você vê alguém espetacular, a pessoa se acha muito nojento, entende? Às vezes eu falo muito duro, sabe? Pra chamar a atenção da pessoa e bater na lata dela. Mas existe... Vou desligar a luz aqui. Mas existe tipo uma doçura igual aquela que o Sansão falava. O Sansão criou um enigma uma vez que ele nem sabia do que se tratava. Ele falou assim para os filisteus: da fera saiu doçura, e do comedor saiu alimento. Ele estava falando de algo que ele nem sabia, mas o povo filisteu nem imaginava. Ele fez o enigma e ninguém descobriu, até que a mulher dele atormentou ele muito para ele contar o que era. Aí ele falou: da fera saiu doçura.
e do comedor seu alimento. O enigma que o Sansão estava propondo foi um momento que ele viu e achou mel dentro de uma carcaça de um leão que tinha morrido. As abelhas tinham colocado mel dentro da carcaça. E o Sansão morreu sem saber disso. O enigma que ele estava falando era do leão da tribo de Judá e do Espírito Santo que estava dentro dele. E que o leão seria morto para que a gente pudesse ter alimento, pudesse ter essa doçura. E eu não sei porque que a coisa mudou de rumo aqui hoje, mas você pode ser empolgado o tanto que for. Se no final não tiver essa doçura, se não tiver essa simplicidade, não tiver nobreza, não vai adiantar. Aí você só uma pessoa chata na Terra, entende? Então que hoje você possa se sentir amado. E eu quero que você pense em vocês que não têm transbordado. Eu quero que você que transbordou e que viu pessoas começando a só ficar animadas. Quero que você pense um pouquinho antes de você começar a ajudar elas. O que você estava fazendo? Correndo atrás do vento. Entende? Não faz sentido. Eu tô aqui, eu que desliguei a luz. Eu tô aqui. Já chega de apatia. Já chega de ficar pensando só em você. Ah, eu não tô afim de ligar a luz, não. Assiste e pega só o áudio. Mas eu quero que você sempre lembre. O dia que eu tava viajando da Flórida, lá de Miami para Las Vegas. E eu li o livro todinho de Juízes. E aí, quando tava na história de Sansão, eu falava, eu quero descobrir o que é isso aqui. Deus, que código tem aqui por trás dessa história do Sansão? Eu nunca engoli essa história. O que é? A história toda era para mostrar a ira do Deus vivo na vida de uma pessoa. O que ela é capaz de fazer, entende? Então eu quero te pedir uma coisa. Não vou te pedir para fazer nada a não ser para de segurar o que não é da sua conta, moço. Solta. Solta o que está aí dentro. Tem muitos corações aqui que são maus porque aprende e não libera, não solta. Entende? Não libera. O fato de você não liberar, você fica artificial, moço. Entende? Não tem problema nenhum você ser uma pessoa natural, mas não abra mão de ser sobrenatural. Você tem que ser sobrenatural. Tem um rio que corre invisível. Tem um rio que corre no espírito, tem rio que corre na alma e tem rio que corre no corpo. Para de ser natural. Não é para, é também seja sobrenatural. Entende? Então, se você ficar olhando para sua capacidade, o que vai acontecer? Você vai ficar olhando e prestando continência todo dia para o seu passado. Cara, olha como se você fosse uma formiga em cima do elefante, você curte a viagem, moço. Olha pra terra e fala, dependendo da minha capacidade, ele me usa. Acabou, já era. Entende? Então para com esse papo velho furado de não sou capaz, eu tenho medo, meu bloqueio, não sei o quê. Todo bloqueio que você tem intimidade com o seu propósito. Para de ouvir pessoas que fazem você ser menos do que pleno. Alguém fala, não, você só tem que orar, você não tem que ser inteligente, você não tem... É mentira. Deus te fez para você ser pleno, entende? Ele não fez você para você ser um bobo aqui na Terra. Então eu quero terminar isso aqui. Queria ficar mais tempo, mas você vai lá transbordar. Desliga o modo capacidade, liga o transbordo. Enquanto você sentir no coração, fala. Pessoas vão ter experiências fortes hoje.
O Senhor vai colocar no coração, não sei como, eu vi isso. Às vezes o Senhor vai falar para você orar para uma pessoa no meio da rua, assim, você vai sentir uma vontade de correr, você vai orar. Existem pessoas que precisam só de uma pergunta sua. Pessoas que precisam só de ser ouvidas, tá? Pessoas que, de fato, precisam só de ver você, assim, ó, só feliz. Eu moro num dos melhores condomínios do mundo. E é duro, sabe? Você não vê o sorriso de um monte de gente. Não adianta você morar no melhor lugar da Terra. Não adianta não ter paz dentro de casa, entende? Seja simples. Esse é o código. Seja simples. Vocês estão correndo atrás do vento. Vamos deixar o fluir ficar mais simples todo dia. Quanto mais rico que você for, é porque mais simples você é. Entende? É duro, você tá fazendo uma caminhada e você quer sorrir, o cara é muito rico com dinheiro, mas não dá conta de abrir um sorriso no rosto. Não faz sentido isso. Então hoje é o dia de sorrirmos. Hoje é o dia de ouvir. Hoje é o dia de fazer com que a vida que você tem, esse transbordo, você passe isso para outras pessoas, entende? Não precisa tocar no meu nome, não precisa falar nada de mim, não, mas fala da fonte, fala de quem traz vida para você, entendeu? É isso. Seja cheio do Espírito Santo. Alguns de vocês estão assim pensando, mas cadê a imagem? Por que tá preta a imagem? Porque é assim que as pessoas veem vocês, a maioria de vocês. Eles não conseguem ver a imagem de Deus em vocês, porque vocês ficam olhando para esse passado, para essa capacidade. Aonde que está a imagem? Você deve estar perguntando. E a pessoa olha e continua, não sei, cadê a imagem? Você não era imagem e semelhança de Deus? Por que que a tela está preta na sua vida? Por que que a maioria das pessoas não consegue ver Ele? Porque se deixou de ser simples, entendeu? E assim como você não vê essa tela agora, as pessoas talvez não estão vendo a fonte de você. Então eu quero que você, hoje, fique mentalizando isso aí, ó. O que você está fazendo na Terra que as pessoas não conseguem ver a imagem, entende? Por que as pessoas estão furiosas por causa de racismo? É porque elas não veem a imagem. Então agora eu vou sair fazendo força para todo mundo ver Deus. Não precisa. Não precisa virar um retardado. Precisa só ser imagem. Não tem sentido nenhum na Terra. Nenhum. Nenhum. Se você não for imagem e semelhança dele. Você pode me olhar todo dia. Me olhar e falar assim, esse cara é duro. Duvido que você conhece alguém que tem mais sensibilidade que eu com as coisas do espírito. Mas com as meninices dos outros eu não importo. Sabe? Meu coração é totalmente contrito com Deus, com a palavra. Eu falo para você, cara. Para de ser idiota, para de ser complexo, para de ser simplório. Para de olhar para sua capacidade, irmão. Só flui. Para de olhar no espelho e pensar nas coisas erradas que você fez. Deus não olha você pelo seu comportamento. Ele sabe quem você é. Ele não precisa ficar mudando de opinião quando você erra, entende? Você não é esse bloqueio, você não é seu erro, você não é seus fracassos, você não é nada disso. Imagem. Você é imagem e semelhança. E dependendo do que estiver acontecendo, não perca essa imagem. A imagem que ele colocou em você. Só você pode fazer alguém tirar isso.